E olha só essa, uma vaca caiu dentro de um poço no Jardim Alvorada, aqui em Lusiânia. Segundo os bombeiros, o animal pastava em um lote vazio e caiu no poço que estava destampado. A equipe precisou usar um equipamento para resgatar a vaca que estava prenha. Os bombeiros foram chamados por moradores do bairro e escutaram o barulho do animal dentro do buraco. Os trabalhos de resgate duraram cerca de 2 horas. A vaca foi retirada sem ferimento e devolvida ao dono. E a polícia já sabe que o motorista de aplicativo morto durante um confronto com a PM em Varjão não era refém dos 3 bandidos que também morreram. Segundo o delegado do caso, a mulher do motorista nem desconfiava que o marido estava envolvido com o mundo do crime. Ela foi ouvida ontem na delegacia. Foram mais de 2 horas de depoimento na Delegacia Regional de Trindade. Na saída, Maíse não quis gravar entrevista. Maíse, você não quer falar com a gente? O delegado que ouviu a mulher do motorista de aplicativo Fábio Júnior disse que tudo aponta que ele não era refém dos outros 3 homens que estavam no carro com ele e que a mulher não sabia da atividade criminosa do marido. Com certeza a família não sabia. Isso é uma certeza absoluta depois de colher a oitiva aqui da esposa. Né? A esposa não tinha a mínima possibilidade de saber também, devido à questão do aplicativo permitir essa ausência. Para concluir as investigações, a polícia ainda vai ouvir mais pessoas. Esta semana, os 8 policiais militares envolvidos no confronto devem prestar depoimento. O delegado disse que a intenção dos suspeitos mortos no confronto era roubar 80 cabeças de gado e enviar os animais para a região de Rio Verde. Fábio Júnior Oliveira e outros 3 homens foram mortos a tiros ao serem abordados por policiais do batalhão de choque que tinham sido avisados sobre a presença de um carro suspeito rondando a região de Varjão. Os policiais dizem que foram recebidos a tiros e por isso revidaram. Tanto o carro do motorista de aplicativo como a viatura da PM ficaram com marcas de tiros. O Fábio tinha plena ciência do que estava acontecendo e até mesmo tinha contato, conhecia, no mínimo, o que as investigações mostram até agora, mas no mínimo uma pessoa que estava ali. Ele não era refém? Não era refém em hipótese nenhuma. Ainda no noticiário policial, por causa do grande número de acidentes na BR-080, ela já ganhou o apelido de Rodovia da Morte. E os motivos vão além da falta de estrutura da rodovia. Vários motoristas dirigem com imprudência e pioram ainda mais essa situação. Essa aqui é a BR-080. Ela liga principalmente Taguatinga a Braslândia. Muita coisa que é produzida em Braslândia, por exemplo, precisa passar por aqui para ser distribuída para outros estados e até cidades no próprio DF. Por isso, ela é muito importante para Brasília, mas ao mesmo tempo é muito perigosa. Não é à toa que está sendo chamada de Rodovia da Morte. A gente percorreu todo o trecho da rodovia que fica no DF. Paramos em alguns pontos indicados como os mais perigosos. E não foi preciso passar muito tempo filmando para fazer flagrantes de imprudência. Foi um festival de coisa errada, manobras arriscadas. Repare nessa caminhonete. Ela faz um retorno em local proibido, perigoso e sem a menor cerimônia. Nesse outro flagrante, o motorista do carro preto segue ultrapassando uma fila de veículos no trecho da faixa contínua. E ele só volta para a pista no limite, quando o carro que vem na outra mão chega bem perto dele. Aqui é um caminhão que faz uma ultrapassagem, uma subida na faixa contínua. Esse aí é o Carlos, que pedala pela BR-080 praticamente todos os dias. Ele conta que já levou muito susto de motorista imprudente por ali. O último foi na semana passada. O carro veio ultrapassar o outro, tinha 2 ultrapassando e ele jogou no acostamento. Em cima de você? Em cima. Aí eu tive que jogar no mato. Tem que andar bem ligado aqui. Os moradores dizem que esse trecho entre o quilômetro 4 e o 6 é o mais perigoso da rodovia. E pelas contas dos próprios moradores, só nesse trecho este ano, 17 pessoas morreram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a outubro deste ano, foram mesmo 17 mortes na 080. Mas nos trechos que passam pelo DF e também por Goiás. Foi na BR-080, por exemplo, que o ex-deputado Juarezão morreu num acidente em junho,
sentido Braslândia. Ele estava sozinho numa caminhonete e bateu na traseira de um caminhão. A batida foi à noite, na subida, num trecho com pouco acostamento. Juarezão chegou a ser levado de helicóptero para o hospital de base, mas não resistiu. Também em junho, uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas depois que 2 carros bateram de frente no quilômetro 5 da BR-080, sentido Brasília. Em março, 4 veículos se envolveram em outro acidente grave. Uma carreta ficou virada na pista e a carga espalhada. Uma Kombi capotou e ficou destruída. Um dos passageiros morreu no local. Ao todo, 7 pessoas se machucaram. Na semana passada, uma mulher morreu depois que o marido tentou fazer uma ultrapassagem na 080. Ele capotou e o carro bateu no poste. O Davi está no grupo de moradores que luta há anos pela duplicação da BR-080. A gente crê que com a duplicação vai diminuir esse número de ultrapassagens perigosas, vai diminuir essa falsa sensação de segurança do motorista, de fazer ultrapassagem e, acima de tudo, respeitar, né, a velocidade da via. Nós estamos aqui, pode ver que tem pessoas passando a 120, a 100 por hora, uma via que é 80 por hora, né? O Walter já sofreu 2 acidentes na BR-080. Diz que, por sorte, está aqui hoje, mas ficou traumatizado. A gente não vai resolver esse problema de imediato, mas se a pessoa começar a amar um pouco a si próprio e tirar um pouco o pé do acelerador, de repente a gente consegue diminuir o tanto de vítima que tem nessa rodovia, porque é muito triste. É muito triste você ter que ir no cemitério enterrar um amigo. Uma bela frase, a dita pelo entrevistado. A gente tem que ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, fazer a nossa parte para também evitar esse tipo de acidente. O DENIT informou em nota que existe um estudo para avaliar a viabilidade de obras de duplicação da rodovia, mas ainda não deu um prazo para definir essa obra. A Patrulha Rural da Polícia Militar de Goiás está usando a tecnologia para combater a criminalidade em fazendas. Só em Jataí, mais de 1.000 propriedades já foram cadastradas num banco de dados que permite às viaturas chegarem mais rápido ao local da ocorrência. Essa fazenda fica a 20 quilômetros de Jataí. São armazenados aqui produtos e maquinários agrícolas de alto valor. Um dos funcionários da propriedade diz que há 3 anos a fazenda teve prejuízos quando homens invadiram o local e furtaram agrotóxicos. Desde o surgimento da Patrulha Rural, o pessoal aqui passou a trabalhar mais tranquilo. A gente que é funcionário, fica tranquilo, o patrão, tudo ajuda. As placas que são colocadas nas propriedades rurais têm uma numeração que registra e facilita a identificação da fazenda. Como, por exemplo, maquinário, os dados de funcionário, algumas imagens são levantadas e anexadas isso num site da Patrulha Rural, que é monitorado pelo Batalhão Rural em Goiânia. Mais de 1.000 propriedades rurais já foram cadastradas só aqui em Jataí. Para reforçar o trabalho da PM, é utilizada a tecnologia como o notebook e o drone, que servem para fazer o monitoramento de toda a área rural. Através do número da propriedade rural cadastrada, nós conseguimos localizar exatamente aonde esta se encontra. Depois que começou esse monitoramento aí, ficou bem mais seguro e diminuiu bem o índice de roubo nas fazendas. Muito bom, né? Vamos para a nossa primeira pausa para os comerciais e daqui a pouco eu vou te mostrar uma reclamação que chegou para a nossa equipe pelo WhatsApp. Moradores de Valparaíso estão na bronca por causa desse lixo. Daqui a pouco eu te mostro os detalhes. E moradores de Cidade Ocidental e Valparaíso estão otimistas. É que o ônibus de uma empresa que circula ali, que atende as 2 cidades, vai poder circular também no corredor do BRT. E ainda nessa edição tem a previsão do tempo. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, que eu vou olhar ela aqui. A gente volta logo depois dos comerciais.